Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Desejo uma noite abençoada. Que Jesus possa estar no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, te livrando, te guardando, te abençoando, amém? Que você venha agradecer a Ele por mais esse dia, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque se levantamos de manhã, é porque Ele nos permite que andamos, falamos, pensamos. Todo o nosso corpo, se está funcionando, é pela graça, bondade do nosso Deus. Então a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, amém? Você que se encontra enfermo, talvez, em cima de um leito, na sua casa, ou no hospital, sabe que Deus tem tudo em seu controle, tudo tem um propósito. Nada do que está acontecendo está fora do propósito e do alcance de Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é o criador dos céus, da terra, do mar. Amém? Que você possa deixar Deus, na sua graça, fazer a sua vontade, porque é boa, perfeita e agradável, como diz a sua palavra. Amém? Muitas das coisas que muitas vezes nós passamos são situações que nós mesmos, muitas vezes, provocamos com as nossas atitudes. E muitas das vezes acontecem coisas em nossa vida devido às escolhas que nós tomamos. Na verdade, atitudes erradas, muitas das vezes. Isso pode acontecer sim comigo e com você, porque nós somos falhos, somos homens sujeitos à falha. Muitas das vezes nós tomamos decisões e atitudes precipitadas, erradas, e às vezes tem uma consequência, às vezes muito dura, por uma escolha errada. Amém? Mas saiba que Deus tem sempre algo novo para as nossas vidas. Deus é o Deus da segunda chance. Jesus, Ele não desiste de nenhum de nós. A sua palavra é cheia de passagem onde Jesus vai até o encontro das pessoas. Porque se o homem desiste de mim, de você, saiba que Jesus não desiste. Nós somos criação dele. Amém? Nós temos valor para ele. Ainda que você não tenha valor, talvez, para o seu semelhante, mas saiba que você tem valor para Deus. Você tem valor para o Senhor Jesus. Eu quero compartilhar aqui, nesta noite, uma palavra que fala a respeito disso. Aonde Jesus vai até um determinado lugar, Jesus fazia muito isso. E ali ele chega até este coxo, que já havia há 38 anos. E ninguém o ajudara. Ninguém o estendia a mão para ajudar ele. Mas Jesus foi ali. Quando você não puder mais alcançar ajuda, ou ninguém te ajudar, saiba que existe um. E esse você pode contar com ele em todas as horas. Seja onde você estiver agora, talvez atrás das grades de uma prisão, eu não sei. Você que está depressivo, em depressão, você que tomou uma atitude errada e agora está pagando um preço por isso, por este erro, por esta atitude. Jesus, ele vai até o encontro, como ele foi até o encontro deste homem. Jesus é que vai ao encontro das almas. Jesus, uma certa vez, ele falou: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. É Jesus que nos escolheu. É Ele que vai até ao nosso encontro. Ele quer ir ao teu encontro nesta hora, através deste vídeo, através dessa palavra simples, mas Ele quer ir até você, através destas palavras a qual eu estou falando. Porque Jesus tem levantado, pessoas para falar da sua palavra, falar do seu amor. Amém? Então, há uma esperança para a minha vida e para a sua vida. Tu está vivo. Então, há uma esperança, há um milagre.
milagre de Deus reservado para você. E nessa passagem a qual eu vou ler, esse homem já havia ali 38 anos. Mas Jesus foi até o encontro dele e operou o milagre. Muitos desistiram dele. E ele estava ali há muitos anos. Mas Jesus não desistiu. No tempo de Deus, no seu tempo, ele foi lá e ministrou a cura sobre aquele homem. Amém? A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 5, se você tiver aí e quiser acompanhar, diz assim: a cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Vai de encontro aos corações, Senhor. A tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai na divisão de juntas e medula, Pai, de alma e espírito, Pai. Aonde o bisturi do homem, do médico não vai, a tua palavra vai, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, vai de encontro a essas vidas, Senhor, através da sua palavra, Senhor, na minha simplicidade, Senhor, a qual eu quero passar a sua palavra. Unja meus lábios, Senhor. Unja minha boca para o teu louvor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você vê que esse homem aqui, segundo a palavra de Deus, a qual nós lemos, ele jazia ali 38 anos. É muitos anos com essa enfermidade. Talvez eu esteja pregando para uma pessoa que já está há muito tempo em cima desta cama, em cima deste leito aí no hospital. Talvez não 38 anos, mas 10, 20, não sei, ou até mesmo 30 anos, como esse homem aqui, 38 anos. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, que diz assim, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, quer dizer, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? Quer dizer, Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. Jesus sabe
das nossas dificuldades. Ele conhece. Jesus, uma certa vez, lá em Mateus 6, fala sobre não vos preocupeis com amanhã, basta cada dia o seu mal. Aí ele começa a ilustrar, vê os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, mas todavia o Pai do céu os sustenta. Vós não valeis muito mais? Jesus, ele contempla as nossas dificuldades. Jesus, ele contemplou aqui este homem que jazia naquele lugar ali, junto com muitos enfermos. Mas Jesus foi ali só no propósito de curar aquele homem. Porque a palavra diz, Jesus vendo deitado, sabendo que estava assim, há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Parece até uma pergunta sem lógica, né? Mas Jesus, ele pergunta. Jesus poderia chegar ali e falar assim, homem, pega a tua cama, levanta e anda, ministrar logo a cura nele. Mas Jesus pergunta, porque Deus queria ouvir da sua boca. E Deus quer ouvir da nossa boca. Você tem falado dos seus problemas, talvez, para muitas pessoas que não vão resolver o seu problema. Muitas pessoas que se dizem ser amigos, amigas, mas que no fundo não pode te ajudar. Mas Jesus chega ali e pergunta para aquele homem. Jesus, vendo deitado, sabendo que ele estava assim há muito tempo, pergunta-lhe, queres ser curado? Aí ele diz, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Ele falou a grande verdade, não tem ninguém que me ponha no tanque, e não tem mesmo. Nós às vezes chegamos em determinadas situações que você olha para um lado e olha para um outro. O nosso amado irmão Lázaro, nosso saudoso irmão Lázaro, ele, nos hinos louvores que Deus deu a ele, e um deles diz assim que é uma solidão no meio da multidão. Na hora que mais você precisa, não tem ninguém. E ele fala uma grande verdade, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É verdade. O mundo vive numa grande competição. As pessoas querem ter. Elas pensam nelas. Elas pensam no seu status. Elas pensam nos seus ideais, em querer ter, mas ela não pensa no próximo. Nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas, elas pensam primeiro nelas. E esse homem aqui diz aqui, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Talvez você esteja vivendo isso. Sempre vem alguém e entra na sua frente. Quando você pensa que vai conseguir, vem alguém e frustra os teus planos com palavras, com atitudes, aonde muitas das vezes você fala para você mesmo, não tem mais solução, não tem ninguém por mim, como diz esse homem aqui. E é verdade, porque se nós formos depender do homem, do ser humano, muitas das vezes nós vamos ficar esquecidos. Mas Jesus não nos esquece. Jesus, como eu li aqui, vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus vê a sua situação.
está assim há muito tempo. Talvez você esteja falando com pessoas que estão assim há muito tempo. Talvez à procura de um emprego, talvez uma cura de uma enfermidade. Eu não sei qual é o problema, eu só sei que Jesus, Ele vê, Ele te contempla, Ele sabe das tuas necessidades, ainda que o homem não veja, ainda que o homem ignore, ainda que o homem te esqueça. José estava esquecido na prisão, e quando ele revela aquele sonho do padeiro e do copeiro, e os sonhos se cumprem, José falou para o copeiro: quando estiveres na presença do rei de Faraó, não se esqueça de mim. E ele esqueceu, mas Jesus não esquece, e Jesus vai até ali. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então lhe disse, vale a pena ressaltar de novo a palavra do Senhor Jesus. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele dá a ordem, Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Jesus dá a ordem: o teu tempo vai chegar, o meu tempo vai chegar, mas o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Salomão deixa escrito para nós que há tempo para todas as coisas. Talvez o tempo que você está vivendo agora é um tempo de dor, é um tempo de sofrimento, é um tempo de luto, é um tempo de angústia. Você só sabe chorar angustiado, triste, e isso não é feio. Nós somos seres humanos, dotados de sentimento, nós temos emoções. É normal chorarmos. O anormal é não chorar, mas o choro é normal. Quantas pessoas choraram? Marta e Maria choraram quando viu seu irmão morto, já há 4 dias. E até o próprio Senhor Jesus, quando chega ali, ele chora. A coisa mais difícil hoje é as pessoas chorarem. Sabe por quê? Porque os seus corações estão petrificados. Ela já não se sensibiliza com os problemas alheios. Nós estamos vivendo este quadro. O ser humano, para muitas pessoas, não estão valendo nada. As pessoas passam por uma pessoa na rua, elas são indiferentes. Ela não vê que ali é um ser humano, ali é uma alma, que Deus morreu também por eles. Mas poucos de nós temos a capacidade de passar e olharmos e pedir: Senhor, tenha misericórdia desta alma, tenha misericórdia desta vida. Talvez esse homem estava ali, se encontrava naquela situação a qual muitas pessoas olhavam e não tinha misericórdia dele, mas Jesus o via. E Jesus falou: hoje eu vou lá e vou levar o milagre dele. Talvez eu esteja falando para a pessoa que hoje Deus decide, se Ele quiser, na sua soberania, na sua onipotência, na sua onipresença, Ele sim pode levar o seu milagre hoje. Em vez de você ouvir pessoas que elas tiram a tua fé de Deus, te deixe de cabisbaixo, dizendo: não tem mais jeito, não tem mais solução, como esse homem aqui. Talvez ele viveu muitos anos ouvindo as pessoas dizendo: ó, não tem mais jeito para você. Toda vez que você se prepara para pular, quando as águas é agitada, vem alguém, como ele falou aqui, entra na sua frente. Mas mesmo que aconteça isso, Jesus vai até ele.
O homem pode desistir de mim. O homem pode desistir de você. Mas Jesus não desiste. Quando o homem peca no jardim do Éden, Deus ele foi lá. Adão, meu filho, cadê você? E Adão estava escondido. E Deus fala para ele: por que tu se esconde, Adão? Porque eu estou nu. Quando Adão peca, Deus não abandona o homem. Deus não é que nem nós, que abandonamos uns aos outros. Se não corresponde com o meu perfil, não serve. Assim somos nós, seres humanos. Não faz parte da minha agenda de amizade. Mas talvez eu esteja falando para pessoas que se encontram desta maneira, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram abandonadas, pessoas que os pais ou a família já não liga mais porque se envolveram com as drogas e abandonou, porque talvez não suportou a luta. Mas Jesus, ele vai até o encontro hoje através da sua palavra. Ele não desiste de você. Ele nunca vai desistir de você, porque você também é criação dele. E ele fala na sua palavra que vós valeis muito mais do que os pássaros. Ele tem um plano bonito na sua vida, um plano lindo, e ele quer cumprir isso na sua vida. Mas ele te pergunta nesta noite: queres ser curado? Ele pergunta para você: queres ser curado? Como ele perguntou para este homem aqui: queres ser curado? Independente da situação que você esteja vivendo, independente da situação que você se encontra, talvez na sarjeta, nas drogas, ninguém dá um centavo por você, mas Jesus dá, porque o sangue que ele derramou te alcança. Ele que agonizou naquela cruz, ele que sofreu. Quem é o homem para dizer que você não tem mais solução? Quem é o homem para dizer que para você não tem mais jeito? Não foi eu, nem foi ninguém que morreu na cruz, mas foi o Filho de Deus. Então só Ele pode dizer que não tem mais solução. Mas se Ele não falou, não receba essas palavras. Não toma ela como verdade. Não aceita. Por isso que Jesus veio. Ele veio porque Ele sabia que nós íamos falhar. E nós falhamos. Nós somos seres humanos fadados a falhar, a errar, a pecar, a julgar, a apontar, a dizer que não tem mais jeito, a dizer que não tem mais solução. Isso nós fazemos muito bem. Criamos grupinho, panelinha, e apontamos e dizemos: aquele não presta, esse presta, aquele não presta. Mas quem somos nós diante de Deus? Ninguém é nada. Todos nós somos pó e cinza. Se alguém te falou que não tem mais solução, ei, a palavra de Deus nos diz que Deus olha para aquele homem e pergunta: queres ficar curado? É Deus que te pergunta. Esquece quem te falou que não tem mais solução. Ignore essas palavras, mas ouve a palavra de Deus para gerar fé no teu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se encha da palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Não dependa do homem, dependa de Deus, porque o homem é falho como qualquer um é, mas Deus não é falho, Deus é infalível. Deus é inerrante. E Ele tem algo para você, sim. Ele tem um plano para você, sim. Ainda que Satanás diga que não, mas a última palavra não vem de Satanás. A última palavra não vem do homem, não vem do médico,
A última palavra vem do Senhor Jesus. Então não perca tempo em ouvir coisas que não vai te edificar, que não vai gerar fé em você, mas leia a palavra. Errais por não conhecer as Escrituras, porque tem nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim, diz o Senhor Jesus na sua palavra, em João 5:29. Leia a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós perdemos muito tempo ouvindo opiniões dos homens. E aqui há uma grande verdade, quando ele fala, ninguém. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sempre alguém vai na nossa frente. Mas a palavra de Deus diz que Deus, o Senhor Jesus, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Jesus vai ali só para curar aquele homem. Você já parou para pensar nesse texto aqui? Havia muitos enfermos aqui, ó. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse as águas. Todos estavam ali, de repente passava no coração. Olha lá, ele está se preparando para ir, ó. O coxo, ó. Ó, tem 30 anos, 38 anos, ele está se preparando, ó. Aí quando o anjo vinha, agitava as águas, vinha alguém e pulava. Talvez um cego, talvez um coxo na frente dele, um aleijado, porque já viu uma grande multidão. E eles ficavam olhando ali, assim somos nós. Primeiro é nós. Queremos tudo para nós. Primeiro eu. Depois, bem depois, é o nosso semelhante. Às vezes, eu estou falando para pessoas aqui que tem pessoas que têm condição do teu lado de te ajudar, mas nem te pergunta, como é que você está? Está tudo bem? Essa palavra fugiu. As pessoas quase não perguntam mais. Eu vou perguntar e vai que ela vira para mim e fala que não está e descarrega um monte de problema. Eu também já tenho os meus problemas e eu não vou poder ajudar. E nós estamos vivendo isso. Esse homem já havia 38 anos. Será que ninguém se compadecia dele a ponto de deixar ele ir quando as águas eram agitadas? Ele fala que quando as águas eram agitadas havia sempre alguém, tinha sempre um que ia na frente dele. Mas Jesus vendo, Jesus, ele vê, ele sabe o quanto você tem batalhado, ele sabe o quanto você tem pedido a ele sabe a sinceridade do seu coração, ele viu a sinceridade desse homem. E assim o texto diz, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que foram curados, hoje é sábado e não te é lícito carregar ao leito. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Os fariseus só serviam para isso. Tem pessoas na nossa vida que elas só servem para apontar os nossos erros, os nossos defeitos. E os fariseus, eles andavam atrás de Jesus para querer pegar algum erro. Mas Jesus não deixou de fazer o bem, ainda que fosse sábado, e mandou aquele homem pegar o leito e andar. Era o Senhor do sábado. Em outros textos diz que não foi o sábado, o homem criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Nós estamos invertendo os valores. Nós estamos valorizando aquilo que não é para ser valorizado e deixando de valorizar aquilo que é para ser valorizado, que é o ser humano. Tu vê que na criação Deus cria todas as coisas, ou melhor, Ele faz todas as coisas. E
por último ele faz o homem. O homem era o ser importante da criação de Deus. Ele fez o ser humano por último. Por quê? Porque primeiro ele criou todas as coisas para que não faltasse nada para o homem. Já parou para pensar nisso? Talvez eu esteja falando para pessoas que muitos não dão nada por você, mas Jesus dá. Jesus te criou lá em Gênesis capítulo 1, 25. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem de Deus. Tu acha que Deus, Ele vai te esquecer? Ele diz na sua palavra, ainda que uma mãe, que amamente seu filho, possa o abandonar, rejeitar, eu todavia não abandonarei. Ele não vai te abandonar nunca. Aí onde você está, no leito de um hospital, ou atrás das grades de uma prisão, Jesus, Ele te contempla. Ele te vê como Ele via esse homem. Creia nisso. Se agarra com o Evangelho do Senhor Jesus. Estude a palavra nesse tempo que você está aí, em cima de um leito. Gera fé no teu coração. E fala, Senhor, o Senhor tem poder para me tirar dessa situação? Sim. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tirar daqui? Sim. Porque o Senhor tem poder, Pai, mas que seja feita a tua vontade. E descansa nele. Porque no tempo dele, Ele vai fazer que nem Ele fez com esse homem aqui, que já havia 38 anos, Ele foi lá, Jesus foi lá. Talvez você não vai esperar 38 anos, Jesus pode ir antes, mas Ele vai. Ainda que ninguém te dê nada, ainda que ninguém fala, não tem mais solução, não tem mais jeito, para o homem. Lázaro estava morto, mas Jesus propositalmente deixou ele morrer. Ou melhor, ele estava doente, propositalmente deixou ele morrer. Quando ele chega a Marta, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus fala, Marta, se tu creres, verá a glória de Deus. E Ele ressuscitará. Ah, eu sei que no último dia Ele ressuscitará. Mas Jesus estava falando de algo grande que Ele ia fazer, como Ele fez, está registrado na sua palavra. E Jesus dá ordem, remova a pedra. E chamou Lázaro, glorificou o Pai. Lázaro, venha para fora. Quando Marta e Maria achavam que Ele ia curar ele, Deus ressuscitou ele. Ele veio novinho em folha lá de dentro daquele corpo. Se apega nessa palavra. Não murmure, eu sei que não é fácil. Quem está passando é que sabe a dor do frente, a angústia, o sofrimento, talvez o abandono, a enfermidade. Você contempla, sente todo dia as dores. Mas há uma esperança para você. E a esperança se chama Jesus de Nazaré. Creia nele. Leia a palavra. Se entregue a Ele. Busca Ele em oração. Aonde você está, ore aí mesmo, em cima de uma cama. Ore. Atrás das grades de uma prisão, ore. Abandonado aí onde você está, ore. Creia que Jesus, Ele te vê como Ele viu esse homem aqui. E no momento de Deus, Ele vai trazer a sua vitória. Amém? Receba essa palavra. E que o Espírito Santo de Deus possa completar e falar melhor em nossos corações. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.